Olá pessoal, tudo bem? Tá meio sumido aí, agora vamos voltar a falar um pouquinho. E vamos falar um pouquinho hoje de ORMAP. O ORMAP, que vocês sabem, todo mundo sabe que é a parte mais importante da apresentação. E muita gente que falta um pouquinho nas pessoas, talvez é distinguir quando chegou a hora de você parar com o ORMAP. Bom, você vai parar com o ORMAP quando seus objetivos foram alcançados. E quais são os objetivos do ORMAP? A gente sabe que é quebrar o gelo, descontrair o casal, claro, né? Puxar informações que vão lhe ajudar na sua venda, ou seja, descobrir. 4. Criar ponto em comum, né? Porque as pessoas só vão fazer negócio com pessoas que tenham familiaridade. Então esses são os pontos. Agora, quando que eu sei que esses pontos foram alcançados? Bom, um dos diagnósticos é quando você começa a perceber que o casal começa a conversar, a fazer perguntas sobre você. Quando isso acontecer, ele já está praticamente fazendo as coisas que você deseja que ele faça. Então, quais são os pontos que a gente tem que abordar no ORMAP? Primeiro, existe a lei que eu chamo lei de inércia, ou seja, o casal não pode entrar do jeito que ele chegou. Se ele chegou muito bravo, ele tem que sair do ORMAP sorrindo, contando piada. Se ele chegou muito engraçadinho, contando piada, rindo toda hora, você tem que acabar o ORMAP a hora que esse casal começar a fazer as coisas sérias. Se ele chegou com o braço cruzado, só vai conseguir... você tem que sair do ORMAP a hora que esse cara estiver mais descontraído. Se ele chegou desconfiado, a hora que ele estiver tranquilo. Se ele chegou tranquilo, a hora que ele estiver um pouco mais agitado. Ou seja, você nunca pode deixar o casal finalizar a parte do ORMAP ainda da mesma forma que ele chegou. Ok? Outra coisa, você tem que descobrir. E às vezes o casal está te dá algumas dicas de algumas coisas que ele gosta de fazer. E ele vai te dar algumas dicas soltando algumas palavras, como por exemplo, segurança, tranquilidade. São palavras que ele vai falar para você e você tem que usar essas palavras durante a apresentação inteira. Digamos que você faça a pergunta para ele no ORMAP, seguinte pergunta: então, João, o que um hotel não pode faltar nas suas férias? E ele fala: olha, eu acho que não pode faltar segurança. Bom, primeira coisa, segurança dá uma margem gigantesca de coisas que essa segurança pode ser. Por exemplo, ele pode falar em segurança no sentido de o hotel ter uma boa infraestrutura de segurança, no sentido mesmo de evitar assaltos, né? Ter o segurança físico, o cara armado. Segurança pode ser, por exemplo, um parque aquático que tenha controle de segurança, que evite acidentes, né? Isso pode ser. Segurança pode falar, no caso, ele pode pensar que ele pode ter a segurança de ir para o hotel, ou seja, ele sabe que vai chegar lá e vai encontrar as coisas do jeito que ele pensa. Isso também é uma forma de segurança. Então, uma vez que você detectou qual o motivo realmente, e seja segurança, durante toda a apresentação, essa palavra segurança tem que ser repetida várias vezes. Então, se você vai mostrar, por exemplo, a tabela de pontos, você vai falar: olha, a vantagem, por exemplo, desse programa de férias é que você vai ter a segurança que essa tabela de pontos não altere. Ou, a vantagem do programa de férias é que essa tabela de pontos, por exemplo, você vai ter a segurança de encontrar o seu apartamento através da manutenção, tudo organizadinho, tudo muito bonitinho. Lá no diretório, você vai falar: olha, a vantagem, você pode ter a segurança de sempre encontrar os melhores hotéis junto à RCI, né? Então, durante a apresentação, você tem que usar as palavras que ele falou. Se ele falou a palavra tranquilidade, então no ORMAP, lá na tabela de pontos, você vai falar: olha, você aqui pode ficar tranquilo que a tabela de pontos é fixa. Você pode ficar tranquilo que esses apartamentos vão estar sempre te esperando. Ou você pode ficar tranquilo que hoje a RCI ela é a maior intercambiadora de férias do mundo, vai te proporcionar férias melhores. No caso do de Roma, hoje você pode ficar tranquilo que nós hoje estamos tomando conta das suas férias. Entendeu? Então você vai utilizar aquelas palavras que foram chaves na sua apresentação para você terminar e fazer ela um sucesso para vender. Outro ponto: as pessoas também têm mania de colocar um pouquinho dos valores. O cara foi pro Beach Park, adora o Beach Park, foi lá, desceu 4 vezes no Insano. 90% dos consultores que utilizam RCI e vão falar do Beach Park falam de quê? Do Insano. E vamos lá, o Beach Park é muito maior do que o Insano, tem muito mais coisas que o Insano, outros brinquedos. Você vai lá no Beach Park, você vai ver que nem fila no Insano tem. Então, não é a atração principal.
Você vai pro parque porque você vai brincar, porque você vai ficar com a sua família, porque você vai passar momentos de lazer com a sua família, num brinquedo ou outro. Depois do parque você vai comer um caranguejo na praia, escutando o projeto Beach Sound, né? Quando você vai falar do Hot Park, você não precisa falar do Half Pipe somente. Você vai falar que vai descer um rio lento, que é um rio muito gostoso com a família, que você vai poder tomar um banho, né, do baldão que cai e molha a sua família inteira, né? Você vai falar que ele vai poder tomar uma caipirinha ou uma cervejinha debaixo de um coqueiro, se sentindo no cerrado numa praia, né? Vai utilizar a praia do cerrado, ou seja, você não precisa usar os seus valores e nem deve usar os seus valores. Você tem que ser o mais amplo possível. Exemplo clássico: a Cinderela na Disney é a coisa mais fotografada. E teoricamente é o brinquedo mais bom, porque não é nem um brinquedo, é só uma passagem, né? E as pessoas, se você olha, você vai pra Disney, você vira de costas pra Cinderela, você vai ver pessoas chorando, se sentindo emocionadas. E as pessoas não se sentem emocionadas para descer a montanha russa do Hulk, ou Splash, ou Space Mountain. Não é isso. As pessoas querem mais do que só atração, querem ter a experiência de estar no lugar. E essa experiência que você tem que retratar na sua apresentação. Então eu falei um pouquinho de warm-up e falei um pouquinho da condução do que o warm-up te apresentou, ok?